Este trabalho aborda especificamente uma nova metodologia híbrida a partir dos métodos de decisão multicritério MEREC e SPOTS para a ordenação das melhores aeronaves de patrulha marítima nas operações antissubmarino do mundo. Vista a necessidade de proteger as embarcações brasileiras de ações inimigas, torna-se necessário realizar uma tomada de decisão assertiva no que diz respeito à escolha de aeronaves para essa operação de patrulha. Com isso, o objetivo desse trabalho é justamente realizar a ordenação das melhores aeronaves de patrulha marítima para operações antissubmarino do mundo, a partir dos métodos multicritério MEREC e SPOTS. O método MEREC ele foi aplicado visando justamente definir o peso de cada critério. Já o método SPOTS ele foi aplicado buscando realizar a ordenação de tais alternativas. Refere à metodologia deste trabalho, inicialmente foi identificada a problemática a ser estudada, que nesse caso é a ordenação das melhores aeronaves de patrulha antissubmarina. Além disso, foi realizada a coleta de dados, onde foi realizada uma entrevista não estruturada com oficiais das Forças Armadas. Além disso, foram elencados também os critérios e as alternativas a serem analisadas. É importante mencionar que nessas duas fases, tanto os critérios quanto as alternativas foram definidos de acordo com as aeronaves mais utilizadas nas Forças Aéreas brasileiras, assim como nas Forças Aéreas dos 5 continentes. Após isso, foi realizada a seleção dos métodos de decisão multicritério a partir de um framework proposto por Diniz. E, por fim, foi obtidos os resultados de acordo com os métodos MEREC e SPOTS, obtendo assim, né, esse ordenamento das. Com relação aos critérios levados em consideração nesse problema, tem-se o alcance, que seria a distância em que a aeronave pode percorrer sem a necessidade de reabastecimento, autonomia, que seria o tempo em que ela pode realizar essas operações sem a necessidade de reabastecimento, o custo operacional, a velocidade máxima, capacidade de carga útil, a altura de operação que ela pode se situar, o número de posições de tripulação, torpedos, mísseis e sonoboias, que são os armamentos utilizados nessa operação antissubmarino, e os tipos de sensores. Além disso, com relação às alternativas, tem-se aí o P-8 Poseidon, P-3 Orion, Atlantic 2, Tu-142, I-138, Kawasaki P-1, ATR-72, C-295MPA, Sanchi Y-9 e CP-140 Aurora. Sendo assim, foi aplicado o framework Decision Making Methods Assisted como forma de decidir, né, de escolher quais são os dois métodos a serem aplicados. Assim, esses critérios são todos quantitativos e apenas um decisor pode aplicar esses dois métodos. Além disso, eles são não compensatórios, ou seja, todos os critérios eles precisam ter um bom desempenho e a programação do método é de ordenação. Após os métodos MEREC e SPOT serem escolhidos para essa aplicação, inicialmente, a partir do método MEREC, foi definido o peso dos critérios. Então, o primeiro passo se deu justamente na elaboração da matriz de decisão, de acordo com a matriz 1, como apresentado na figura. A próxima etapa se deu no processo de normalização da matriz de decisão, onde foram definidos quais critérios são monotônicos de custo e monotônicos de benefício. Sendo assim, apenas o critério 3 ele é monotônico de custo e, portanto, utiliza-se a equação 3, e os demais são monotônicos de benefício e, portanto, utilizam a equação 2. Em seguida, foi realizado o cálculo do desempenho total de cada alternativa, de acordo com a equação 4. E após isso, foi realizado o cálculo do desempenho das alternativas
após a remoção do critério, de acordo com a equação 5. Pronto. Nessa tabela, nós podemos ver o resultado encontrado do desempenho após a remoção de cada critério, tendo como base a equação 6. Então, como resultado final dessa parte do MEREC, nós temos aí os pesos de cada critério, que foi calculado baseando-se nesses valores anteriores, dividido pelo somatório dele. Já com relação ao método SPOTS, inicialmente foi calculado o ponto de solução ideal de cada critério, de acordo com o demonstrado na equação 8. E após isso, foi definido quais critérios são monotônicos de custo e quais critérios são monotônicos de benefício, de acordo com a equação 9. Aqui foi calculado a matriz de distância normalizada de acordo com a equação 10 e com a equação 11. E em seguida foram utilizados os pesos definidos pelo método MEREC para construir aí a matriz de distância média normalizada a partir da equação 12. Dessa forma, foi possível obter a ordenação para as respectivas alternativas, realizando o somatório em cada alternativa de acordo com os resultados dos critérios. Além disso, é importante mencionar que no método SPOTS, a alternativa que possui um menor somatório é a mais favorável, a alternativa mais favorável. Outro aspecto importante de mencionar também é que a aeronave P-3 Orion, ela atualmente é utilizada pela Força Aérea Brasileira. Dessa forma, o Kawasaki utilizado pelas Forças Armadas do Japão apresentou um melhor desempenho em 5 critérios, que são velocidade máxima, altura de operação, número de posições de tripulação, torpedos e mísseis. No entanto, apresentou o segundo melhor desempenho em apenas 2 critérios, que são respectivamente capacidade de carga útil e tipos de sensores, e um desempenho razoável nos critérios alcance, autonomia, custo operacional e sonoboias. Como considerações finais, tem-se que esse estudo preenche a lacuna identificada na literatura com relação a trabalhos que tratam essa problemática por meio dos 2 métodos abordados. E, além disso, espera-se que esse estudo contribua significativamente para a avaliação das aeronaves de patrulha marítima com capacidade anti-submarina, ajudando a identificar aí as melhores do mundo com base nos critérios estabelecidos.